Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para mais um programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso terceiro trimestre do ano de 2022, estudando lições bíblicas temáticas com o tema geral do trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, lição que será estudada em nossas congregações no dia 11 de setembro de 2022, segundo domingo de setembro, quando também se comemora o Dia Nacional de Missões. Esta lição de hoje, a lição de número 11, tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. E o texto áureo da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática afirma o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Nós vivemos no século 21, ano de 2022, e vivemos na era da informação, na era da tecnologia, numa era também conhecida como a era pós-moderna, em que muitas e muitas pessoas de diferentes faixas etárias têm acesso à internet, têm acesso à rede mundial de computadores e têm acesso a diversas mídias sociais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter e tantas outras mídias sociais que existem à disposição para os usuários desfrutarem delas gratuitamente. Então vivemos numa era de muita informação, mas também numa era de muita desinformação, de muitas fake news, de muitas utilizações desastrosas da internet e das redes sociais. Então nós, nesta lição de hoje, temos a oportunidade de refletir sobre esta era na qual vivemos e o impacto que tem as mídias sociais na vida das pessoas, e nós, como crentes e como igreja, de que maneira nós podemos nos relacionar com a internet, com as mídias e redes sociais. Será que a nossa postura deve ser de se afastar totalmente, completamente dessas ferramentas? Ou, por outro lado, vamos viver utilizando-as e utilizar demais? Será que existe um equilíbrio? A internet e as redes sociais, elas são más em si mesmas ou elas são neutras e o mal está dentro das pessoas que as utilizam? Então são coisas importantes para nós refletirmos nesta nossa aula de hoje. O universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. Um dos grandes desafios é nós termos cuidados, porque existe o mundo virtual, mas também existe o mundo real. E o que nós fazemos, assistimos e nos envolvemos no mundo virtual, isso também traz consequências no mundo real de cada um. E a Igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão. Nós vamos, nesta lição de hoje, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Depois vamos elencar os desafios de ser igreja na era digital. No tópico 3 vamos pontuar alguns pecados virtuais e no tópico 4 relacionar as mídias sociais
com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. O nosso comentarista ele começa na introdução afirmando que a internet não é moral ou imoral em si mesma, é mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Lembro aqui agora sobre a questão do dinheiro. O dinheiro não é mal em si mesmo, o dinheiro é amoral, vamos dizer assim. O problema é o uso que as pessoas vão fazer do dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Então, a internet não é moral ou imoral em si mesma. As mídias sociais, como instrumentos, elas são neutras. Contudo, o uso que se faz delas não é. Então, as pessoas que utilizam as redes sociais, elas não são neutras, elas têm interesses, elas têm objetivos, elas têm influências, Surgiram aí com as redes sociais, tem surgido os chamados influenciadores digitais, as influenciadoras digitais, pessoas produtoras de conteúdos dos mais diversos, desde conteúdo péssimo, horrível, até bons conteúdos. E essas pessoas têm influenciado bastante a vida de centenas de milhares e até de milhões de pessoas. Então, esta é a realidade na qual vivemos e os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, porque tem muitos crentes, muitos de nós estamos navegando e vivendo nesse ambiente. Então, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsável, Os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertence. Então, nós precisamos ter entendimento de tudo aquilo que a gente faz no mundo virtual, isso repercute e tem consequências no mundo real. E Deus, como nosso supremo juiz, onisciente, os seus olhos estão como chama de fogo a observar a todos os moradores da terra e nos observa o nosso comportamento, como a gente anda, tanto no mundo real como no mundo virtual. O fato é que, conforme diz o tópico 1 da nossa lição, os cristãos estão na era digital. O universo online é uma realidade e, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, e hoje nós estamos vivendo, a nossa geração é uma geração que vive bastante no mundo virtual. A conquista do cyberespaço é uma marca dessa geração. Crianças já a partir das mais tenra idade já estão tendo acesso à internet, assistindo vídeos, joguinhos, brinquedos virtuais e assim por diante. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, pessoas das mais diferentes faixas etárias. Então, o mundo virtual hoje é uma realidade bem presente na vida das pessoas. Então, saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Do mesmo jeito que temos que aprender a viver e andar na escola, em casa, na família, na vizinhança, na igreja, em outros lugares, devemos também aprender a viver e navegar nesse mundo virtual. Os cristãos estão conectados, como diz o tópico 1.2 na nossa lição, utilizando-se dessas ferramentas de comunicação. No Novo Testamento, evidentemente que na época que a Bíblia foi escrita, não existia internet, não existia redes sociais, e claro que a Bíblia não tem nenhuma palavra específica sobre esse assunto, mas a Bíblia tem muitos princípios
fundamentais que orientam e que governam a nossa vida e podemos e devemos aplicar esses princípios também para nos orientar de como se comportar nesse mundo virtual. Na época de Paulo, por exemplo, ele se utilizou bastante das cartas, não somente Paulo, mas outros escritores do Novo Testamento, eles se utilizaram das cartas, das epístolas, para se comunicar com os irmãos de outras igrejas, de outros países. Então, eles utilizaram a ferramenta de comunicação disponível na época, utilizavam carruagens, carros puxados a cavalo, se utilizava do transporte de animais, se utilizava de navios e barcos para navegarem de um país para outro a longas distâncias e, com certeza, se eles vivessem hoje, iam utilizar também esses meios de comunicação modernos, como o WhatsApp, o e-mail, a internet e assim por diante. Então, hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica e tem o poder de impactar profundamente a vida das pessoas, seja para melhor, seja para pior. É uma ferramenta muito mais poderosa de comunicação e de influência, o que aumenta a nossa responsabilidade na utilização das mesmas. Chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa semanal é transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados, de 8 às 9 da manhã. Também é transmitido pela TV AD, canais 8 e 38, e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró Oficial. Muito bem, estamos estudando sobre mídias sociais, sobre redes sociais, sobre internet e queremos dizer que a nossa igreja tem um sistema de comunicação com atuação, com divulgação do trabalho da igreja, divulgação da palavra de Deus por meio de diversos canais de comunicação. Inclusive este programa EBD em Síntese, como acabamos de falar, ele é transmitido pela TV a cabo aqui da nossa cidade de Mossoró, como também pela Rádio Libertadora e pelas redes sociais, pelo YouTube. Então, meus amados irmãos, essas ferramentas de comunicação, como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, são ferramentas poderosas para comunicação, interação entre as pessoas, divulgação de conteúdo, educação, seja para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter responsabilidade no uso dessas ferramentas, porque o poder de impacto delas é rápido e muito grande. É muito grande. Então aumenta bastante a nossa responsabilidade. Então o mundo virtual é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Tem sido uma bênção, por exemplo, nesses 2 anos de pandemia que enfrentamos, a internet, a transmissão dos cultos online, ao vivo, para os irmãos que ficavam em casa, não podiam ir para a igreja, foi fundamental para continuar com a comunhão e com a união dos irmãos que fazem parte da igreja. Até hoje, muitas igrejas continuam a transmitir seus cultos online, pela internet, pelo YouTube. Pessoas idosas, pessoas enfermas que não estão com condições de frequentar o templo, estão assistindo os cultos pela televisão, pelas redes sociais, e isso tem sido muito importante. Então, precisamos ter cuidado, porque também, por meio das redes sociais,
temos observado também o surgimento de vários problemas na vida de muitos irmãos, e a Bíblia diz em Efésios 5:15, vede como prudentemente andais, vede como andais. A gente tem que andar com prudência e não como necios. Devemos ter cuidado e devemos aplicar os princípios da palavra de Deus. Como já foi dito aqui, a internet não é imoral, moral ou imoral em si mesmo, tudo depende do uso que damos a essas ferramentas. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, podemos sim usar a internet, mas temos que ter cuidado, usar com prudência e não se deixar dominar por ela, pelas redes sociais. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 31 e 32, Paulo disse, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, se a gente vai usar a internet, se a gente vai usar as redes sociais, que possamos usar para a glória de Deus e não como instrumento do pecado. Devemos nos portar não somente no mundo real e físico, mas também no mundo virtual. Devemos nos comportar de maneira a não dar escândalo a ninguém, como diz Paulo, nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Tópico 2, os desafios de ser igreja na era digital. Pessoas que usam demais, exageradamente, as redes sociais e usam exageradamente, vivem exageradamente no cyberespaço, em detrimento do convívio e da socialização do mundo físico e real, começa a ter problema. E um dos problemas é a desumanização das pessoas. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. A igreja é simbolizada por um corpo. Paulo disse, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então isso é coisa real, visível, palpável, encarnacional. Então a igreja é uma assembleia, é uma comunhão de pessoas, é um ajuntamento de pessoas de carne e osso, com as suas virtudes e defeitos, que se interagem, que se comunicam entre si. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Inclusive, tem pessoas que têm milhares e milhares de seguidores na internet, porém, não tem amizade com quase ninguém no mundo real. Então, vive numa outra realidade. E isso traz muito problema e muita dificuldade. Inclusive, pessoas que têm duas personalidades. Tem pessoas que no mundo real, físico e real, tem pessoas que são dóceis, tem pessoas que são até generosas, tratam bem as pessoas, mas quando elas estão por trás de um teclado, de um computador, por trás de um teclado de um celular, utilizando, comentando e postando coisas nas redes sociais, tem pessoas que se transformam, que a gente não conhece elas, não conhece elas. Tem pessoas que ficam coloca para fora instintos assim, mais desconhecidos, que no mundo real elas não colocam para fora. É semelhante a algumas pessoas que quando bebem, quando provam alguma substância alucinógena, tem um comportamento assim atípico, diferente, e faz coisas horríveis que quando estão sóbrias não teria coragem de fazer.
E tem pessoas que, quando estão usando a internet, estão fazendo um comentário no Facebook, estão fazendo um comentário no Instagram, quando posta algo nas redes sociais, no Zap, por exemplo, são pessoas que têm um comportamento horrível, xingam as pessoas, destilam ódio contra as pessoas, cancelam as pessoas, criticam de forma desumana, tratam as pessoas como um mero seguidor, um mero número. Cada seguidor é uma pessoa de carne e osso, que tem uma vida, que tem uma história, corpo, alma e espírito, que tem toda uma rede de relacionamentos. Nós não podemos transformar pessoas humanas feitas à imagem e semelhança de Deus em meros seguidores de redes sociais. Nós não somos perfis. Eu não sou um perfil. Você, meu irmão, minha irmã, também não é um perfil de rede social. Nós somos criaturas de Deus, formadas à imagem e semelhança de Deus. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam no corpo. Elas choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Outro problema com relação ao mau uso das redes sociais é o mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Então precisamos ter cuidado, e não ter esse desejo quase obsessivo de estar em evidência, querer ser visto. Tenhamos cuidado com o marketing. O marketing é uma ferramenta de comunicação, de influência poderosa, que pode sim ser utilizada por nós e pela igreja, mas de forma santa, de forma equilibrada e não apelativa, espetaculosa, para ostentação, para vaidade, para aparecer. Então precisamos ter cuidado. Não podemos fazer qualquer coisa na internet simplesmente em busca de curtidas, em busca de mais seguidores e de likes. Tem pessoas que fazem escândalos, arrumam barracos, fazem coisas terríveis para se mostrar, expõem a sua privacidade para poder ganhar seguidores, ficam mendigando likes, mendigando seguidores nas redes sociais. Então precisamos ter cuidados. Outro aspecto importante, como diz aqui no tópico 3 da nossa lição, a igreja e os pecados virtuais. Tem sido a internet e as redes sociais têm dado muita vazão e potencializado bastante pecados de sensualismo e narcisismo. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o assunto desta lição. Continue conosco, já já a gente volta. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa de hoje está estudando a lição de número 11 deste trimestre, lição que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Este programa está sendo transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, YouTube e TV AD. Um dos problemas que tem acontecido bastante com a má utilização da internet e das redes sociais tem sido os pecados sexuais. Muitas pessoas, porque a internet está cheia de pornografia, tem pessoas que não têm coragem de dar cantada numa mulher casada, num homem casado, assim, ao vivo e a cores no mundo real, e faz isso por meio do WhatsApp, por meio da internet. Pessoas estão consumindo pornografia, assistindo e vendo pornografia para despertar em si os desejos sensuais mais pecaminosos. Pessoas estão interagindo com outras, assediando sexualmente
as outras pessoas por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais, e isso tem provocado muitos problemas de fornicação, de adultério, de infidelidade conjugal, muitos problemas, pessoas compartilhando nudes, fazendo lives, filmagens, né, expondo a nudez das pessoas. Isso cai na mão de um e de outro, vaza, né, e dá muitos problemas e destrói a reputação de muitas pessoas, às vezes dá em processo, e já tem acontecido até mortes, suicídio de pessoas que ficaram envergonhadas por nudes e por imagens suas que vazaram na internet e estão sendo prejudicadas com isso. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, com o uso das redes sociais, as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação virtual devem ser utilizados para a glória de Deus e não para dar vazão aos desejos pecaminosos da carne, como a lascívia, a prostituição, a impureza. Os inúmeros escândalos expostos na internet têm mostrado esse tipo de problema. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Às vezes a pessoa tira uma foto, grava um vídeo, um nudes, como se fala, como se diz, e aquilo vaza, manda sem querer para um grupo, para uma outra pessoa, manda para um namorado, manda para uma namorada, ele promete que não vai divulgar para ninguém, e depois a imagem daquela pessoa, o vídeo daquela pessoa se espalha. Pessoas, hackers, pessoas hackeiam a conta, às vezes capturam imagens e ficam abusando das pessoas. Outro problema, além de sensualidade, tem sido também o problema do narcisismo. Esta geração digital, super digitalizada, vamos dizer assim, também tem sido uma geração do selfie. É uma geração narcisista que cultua a sua própria imagem. Tem pessoas que têm um desejo exagerado de estar aparecendo na internet, aparecendo nas redes sociais, gravam vídeos para expor qualquer besteira, qualquer coisa trivial do dia a dia. E tem pessoas que ficam assistindo. Tem pessoas que gastam seu tempo, infelizmente, gastam seu tempo vendo stories e assistindo vídeos bobos que não edificam em nada, de pessoas que têm uma necessidade narcisista de ficar aparecendo, de ficar vendendo e propagando a sua imagem, e para que as pessoas deem likes e curtidas e assim por diante. É um desejo de ser visto e admirado, tornou-se obsessivo e doentio. As pessoas se alimentam de likes, de curtidas. Parece que a autoestima dela precisa demais dessas coisas. Isso é um problema muito sério e mal resolvido, de baixa autoestima, que tem que ser resolvido de outra forma e não com esse narcisismo virtual. Então, daí a necessidade dessas pessoas todo instante está se fotografando, está postando para onde vai, o que faz, coisas da intimidade. O desejo de se expor, de ser visto e de ser admirado pelos outros torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso, uma espécie de autolatria, a pessoa é tragada aí pela cultura do eu. Tenhamos cuidado. E o quarto tópico da nossa lição, as mídias sociais e o ID de Jesus. Meus irmãos, na internet não tem só coisa ruim. Na internet não tem somente conteúdo impróprio. Na internet muita gente faz coisas erradas,
mas na internet também tem muita coisa boa e nós podemos utilizar de todas as ferramentas da internet e das redes sociais para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para abençoar os irmãos. Este programa que você está assistindo aqui, ele está sendo transmitido por essas ferramentas de comunicação, a rádio, a internet, o YouTube, a televisão. Então devemos usar esse espaço virtual para cumprir o ID de Jesus, para falar de Jesus. Então há muitas maneiras e muitas formas eficientes de fazermos evangelização por meio da internet, por meio das redes sociais, de influenciarmos as pessoas, de influenciarmos a igreja, de propagar a palavra de Deus, de ensinar, de evangelizar. Então o ID de Jesus também inclui o espaço virtual. O ID de Jesus inclui em todo lugar onde estiver gente, a gente tem que propagar a palavra de Deus. A fé vem pelo fato da pessoa ter acesso à palavra de Deus. E as ferramentas virtuais, as redes sociais, se constituem em ferramentas poderosas para a propagação da palavra de Deus e para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizados. Não podemos ser radicais e dizer que internet é coisa do diabo, rede social é coisa do diabo, eu quero distância, e assim a gente vai estar distante das pessoas. O campo é o mundo, o campo é o mundo, as pessoas estão aí nesse meio virtual. Então nós temos que evangelizar onde estão as pessoas. Muita gente, mas muita gente mesmo, a maioria da população não vai aos templos ouvir uma pregação, não vai. Não vai, mas por meio das redes sociais, da internet, elas veem, assistem, ouvem pregações da palavra de Deus. A semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Nada de ser web crente. Nada de ser uma web igreja. Não, senhor. Somos igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, nos congregamos numa determinada congregação local, em um determinado endereço, somos pessoas de carne e osso, nos relacionamos com outras pessoas da mesma forma, pregamos na arena virtual, e as pessoas ouvem a palavra de Deus, têm acesso à palavra de Deus, mas os frutos desse trabalho nós vemos no espaço físico da comunidade de fé na igreja local. O pastoreio virtual, tópico 4.2. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Então, a igreja não pode deixar, não pode ficar para trás, não pode negligenciar esse espaço tão importante de pregação da palavra de Deus, de ensinamento da palavra de Deus, de discipulado, de doutrinamento dos crentes. Então é fundamental que a igreja produza conteúdos genuinamente cristãos, conteúdos genuinamente bíblicos sobre os mais variados assuntos, divulgue, publique na internet, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas estudem, para que as pessoas assistam e aprendam a palavra de Deus. Aquelas pessoas que não são crentes vão crer na palavra de Deus, vão crer no Evangelho, vão aceitar a Jesus, e aquelas pessoas que já são crentes serão edificadas, aprenderão a palavra de Deus, e assim o reino de Deus vai crescendo em quantidade e em qualidade. Concluindo a nossa lição de hoje,
Diz aqui o nosso comentarista na conclusão: se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Então, ao invés de ficarmos só criticando as pessoas que fazem mau uso da internet e das mídias sociais, vamos fazer o certo. Vamos utilizar essas ferramentas poderosas para evangelização, para o discipulado, para a edificação da igreja, para a propagação do bem, enfim, como diz a palavra de Deus, 1 aos Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, inclusive usar a internet, fazei tudo para a glória de Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado e nós abençoaremos a vida de muita gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.